Pois é, nós já estamos recebendo algumas perguntas aqui, até eu gostaria de ver se o senhor consegue responder também, né? Já que a gente fala muito aqui da questão empresarial, mas Sim. São perguntas com relação à herança, né? Certo. A Amanda aqui de Florianópolis pergunta, meu tio faleceu, minha tia já é morta e ele não tem filhos. A herança seria de direito do meu pai, que é irmão dele? Ele não tem filhos e Não. a mãe dele, por óbvia, também faleceu. Isso. E a esposa dele, é importante saber, a esposa dele, ele faleceu depois da esposa? Aqui não falou, né? Deixa eu ver. Depois. Ele faleceu depois? Tio faleceu, a tia já tinha falecido. E ele não tem filhos. A herança seria de direito do pai dela? Tem que ver se o pai dela não tem outros irmãos, né? Se for só um irmão? Se for só um irmão, é dele. Porque a regra básica do direito civil brasileiro é que, primeiro, a herança, ela vai para os herdeiros. Os herdeiros nós temos a esposa e os filhos. São os herdeiros legítimos. Que são os herdeiros legítimos. É importante ressaltar, é claro que nós ainda chamamos de novo Código Civil, mas o novo Código Civil, porque o nosso antigo era 1916, mas o nosso novo Código Civil 2002, ele trouxe a esposa como herdeira. Antes nós não tínhamos a esposa como herdeira. E hoje a esposa também é uma herdeira. Então, no falecimento da pessoa, primeiro é o cônjuge, que recebe, ou seja, o esposo ou a esposa, na herança, esposa e os filhos. Não possuindo esposa, não tendo esposo, não tendo filhos, vai para os pais. Não tendo os pais, lateralmente. Ou seja, no caso, o irmão. Bem, mais uma pergunta. O Lucas, aqui de Florianópolis, ele pergunta como fazer com a dívida de alguém que já morreu. Ó, já entra aqui no outro assunto. Mas... Pois é, isso é uma dúvida muito comum essa, que nós nos deparamos várias vezes. O exemplo que nós temos nós temos um caso no escritório, que foi exatamente isso. Nós tínhamos um empresário que ele faleceu e a dívida, digamos, fiscal dele, a dívida tributária dele era muito superior ao patrimônio. Olha. E a dúvida dos herdeiros é a seguinte, olha, eu vou herdar essa dívida? A resposta é não. Certo? Como é que fica isso, você então? herda até o limite da sua herança. Essa pessoa que faleceu, no caso, o patrimônio dele deve ser entregue para suprir essas dívidas. Não sendo supridas as dívidas com patrimônio, os credores ficam sem receber diferença. Ou seja, os herdeiros que não concorreram para essa dívida, ou seja, que não eram sócios do empresário ou algo do gênero, que não tinha envolvimento, não recebem a dívida. Ninguém herda a dívida no Brasil. Você só herda se você, é claro, buscar um patrimônio. Vou dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, fosse um caso, um imóvel com a dívida de IPTU, vamos dar um exemplo aqui, de 100 mil reais. Só que esse imóvel vale R$1 milhão. Se os herdeiros se habilitarem para receber esse imóvel em herança, eles terão que pagar essa dívida. Mas aí, no caso, é porque o interesse deles é flagrante, porque o imóvel vale muito mais que a dívida. Então, vale mais a pena vender o imóvel ou pegar um dinheiro digamos assim, de outra fonte e pagar essa dívida do que não receber esse patrimônio. Agora, esses assuntos, né, de herança sempre acabam trazendo também, em muitos momentos, discussões em família, não é, Sim, doutor Luiz? Sim, muitos. Quer dizer, como evitar isso, né, fazendo essa prevenção aí, digamos assim, com assistência jurídica? Olha, a assistência jurídica é fundamental. Não quero aqui puxar, digamos assim, sardinha para o lado dos advogados, mas é fundamental. Por quê? Porque mesmo em momentos quando não existe conflito, é importante as empresas saberem, as pessoas saberem até onde vão seus direitos. O que elas podem pleitear e o que elas não podem pleitear. E é importante assistência jurídica para definir, olha, você tem direito a isso, você não tem direito a isso. Certo? Então é importante, sabendo até onde vai o seu direito, você pode pleitear ou não. Então a figura do advogado como um mediador ou um conciliador, expondo para todos quais são os seus direitos, é fundamental. Se você não tem confiança no seu advogado, porque é da sua irmã ou algo do gênero, busque um profissional. Coloque os dois profissionais na mesa com vocês e debatam. Chegue à conclusão. Por quê? Porque no Brasil a justiça, não que ela seja cara, mas como ela demora a dar a resposta, é muito importante você evitar que os conflitos cheguem na justiça. Faça a composição amigável, porque até não sei se seria uma pergunta, mas já me antecipo. Existem casos no Brasil hoje que você pode fazer o inventário diretamente no cartório, sem a participação da justiça. É claro que não existe controvérsia, não existem, digamos assim, discussão no patrimônio e se não existem menores envolvidos. Você pode ir lá no cartório e resolver isso rapidamente por escritura pública. Imagina se você tem que entrar com o processo de inventário, aguardar, vai cair uma situação bem mais
Aí complexa. Sim, demora, a justiça tem seu tempo, nós temos varas judiciais que o Tribunal de Justiça tem atentado para isso, mas nós ainda temos varas com muitos processos que o magistrado não consegue dar vazão para todas as demandas que são submetidas a ele. E quais seriam essas soluções legais, então, para diminuir a incidência tributária? Quais seriam as principais orientações para as pessoas que partem para isso? Como eu falei, não existe uma regra pronta, certo? Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Por quê? Porque nós temos empresários, nós temos pessoas que não são empresários, podemos até que Florianópolis é uma cidade com muitos funcionários públicos, às vezes o funcionário público ele tem seu patrimônio, seu pequeno patrimônio que é formado por uma casa ou alguns terrenos que ele aluga ou algo do gênero. Então é importante saber primeiro o que a pessoa quer, qual é o seu interesse. Quer planejar? Tudo bem. Quem você quer beneficiar? Quem você quer proteger? Qual é o patrimônio que está envolvido? É importante ter essas respostas para poder apresentar para a pessoa qual é a solução para o seu problema e qual é o melhor caminho. Nós fomos procurados há um tempo atrás por uma cliente em que ela trouxe uma situação parecida para nós, um inventário já com definição, já com digamos assim, já com uma definição do quem receberia o quê, só que ela queria reduzir ao máximo a carga tributária. Só que da forma como foi feito, não havia mais como. Foi encaminhado de forma que não tinha o que fazer. Foi encaminhado de forma que, não vislumbrando o efeito tributário, só foi analisado e conduzindo para resolver o problema do inventário e não a carga fiscal. E até para a gente saber, doutor Luiz, para onde vai, né, esse dinheiro que é subtraído, digamos assim, né, nessa questão aí da... Não vamos dizer que é subtraído, digamos que é cobrado. Esse dinheiro é chamado Imposto de Transmissão Causa-Mortes, ele vai para o nosso estado de Santa Catarina. Quer dizer, vai direto para o estado e é aplicado, bem aplicado ou mal aplicado nas despesas do estado. Por isso, então, eu gostaria que o senhor deixasse, né, um recado para as pessoas que estão conversando, né, que esse assunto volta e meia vem à tona. Eu acho que é importante, né, ter essa orientação e ter também essa opinião de um profissional especializado, claro, numa hora dessa. É importante a gente ressaltar para as pessoas que o brasileiro ele não gosta de formalizar, ele não é muito organizado, ele não dá muita importância para, digamos, a organização. Certo? Então, até um pouco tempo atrás, até de forma inocente, as pessoas não tinham ideia da carga fiscal que a morte poderia gerar, ou até a carga social que o não planejamento poderia gerar. Então, nós recomendamos para todos que procurem um profissional, se antecipe e organize e defina o que você quer, ou tome, digamos assim, pé da situação de como o seu patrimônio pode ser afetado com o seu falecimento, ou com o falecimento de algum dos seus sócios, ou coisa do gênero. A informação é tudo. Vamos responder mais algumas perguntas. Aqui o Wagner de Itajaí, ele faz a seguinte pergunta para o senhor. Meus pais são separados e meu pai tem um relacionamento com outra mulher há 6 anos. Só que eles não moram juntos. Ela vai ter direito à herança? Olha, isso aí no caso nós temos a companheira, né? A companheira, ela, digamos, a figura da companheira como herdeira, ela é protegida pelo direito brasileiro. O importante, assim, as pessoas ainda têm muito em mente digamos, algumas regrinhas, moram juntos, não moram juntos. É importante dizer para todo mundo que quem vai definir se a pessoa tem ou não tem direitos é o Poder Judiciário. E não é o fato de não morar juntos que vai ser fundamental, é todo um conjunto de circunstâncias. Como é que é o nome do nosso... Agora que eu tenho que voltar. Não tem problema, mas ele não mencionou, não sei se é ou não relevante, se eles têm ou não têm filhos em comum. Não citou. Eles podem, ou seja, o fato de não morarem juntos pode ser um detalhe, mas eles podem ter um filho em comum. Ou a cidade inteira, ou aquele bairro inteiro pode saber, que talvez a pessoa viaje muito, que eles mantenham um relacionamento constante ao longo de 6 anos. Então, isso vai, digamos assim, vai gerar direitos para essa pessoa. O Charles, do Passa 20, faz a seguinte pergunta. Se eu morrer ou minha mulher morrer, somos casados com separação de bens, o que cada um vai herdar? Vai herdar primeiro como herdeiro, porque o fato do regime patrimonial, ele não vai retirar a condição de herdeiro, porque são figuras jurídicas diferentes. Uma coisa é o herdeiro, ou seja, eu tenho direito à herança. Outra coisa é chamada ameação, que todo mundo já ouviu falar. Ameação é a metade que o cônjuge tem direito do patrimônio do outro só pelo simples fato de ser casado. No caso, mesmo eles sendo separados,
separação total de bens, se a esposa dele falecer ou eles não tiverem filhos, ele vai herdar o patrimônio dela por ser herdeiro. Bom, a gente observa que são muitas as perguntas, as pessoas têm muitas dúvidas, mas sempre é bom, então, procurar ali uma assistência especializada, uma assistência jurídica, não é, doutor Luciano, para tirar todas as dúvidas. A legislação brasileira é muito complexa, nós temos várias situações, nós temos, aqui numa breve conversa, nós vimos que nós temos direito de sucessões, regime de bens, patrimonial, comunhão universal ou não, e todos esses detalhes influenciam sim nesse evento. Então é importante que a pessoa tire as suas dúvidas, procure um especialista para que no final não seja surpreendida. Bem, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no programa Primeira Página. Obrigada pelas informações e a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Até já.